Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 24 de janeiro. Hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher quem me encontra pela primeira vez nesse canal do YouTube. Nós sempre fazemos a homilia com um vídeo, né? Por esses dias o padre está só com áudio, por algumas questões de praticidade nossa aqui. Mas, se Deus quiser, amanhã a gente já volta também com a homilia em vídeo. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia desse dia 24 de janeiro, memória de São Francisco de Sales. O evangelho de hoje se encontra em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20 e diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje colocou uma pergunta aqui, mas vós não compreendeis essa parábola, então como é que vocês vão compreender as outras? Jesus está aqui puxando a orelha dos discípulos, dos apóstolos, dizendo: os meninos, acelerar, hein? Se vocês não entenderem isso aqui, não vai dar para entender o resto. Portanto, essa parábola ela é muito essencial para o cristão entender a dinâmica da fé, a dinâmica do reino de Deus. E é interessante a gente notar o seguinte: estamos aqui então em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20. O que aconteceu até Marcos 4, 1 a 20? O que tem acontecido nos evangelhos que a gente está lendo página por página do evangelho de Marcos nesses últimos dias? Jesus foi chamado de louco pelos seus familiares. Jesus foi chamado de possesso pelos mestres da lei, os fariseus, né? Aí no evangelho de ontem, Jesus disse assim: meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra de Deus, fazem a vontade de Deus. Portanto, o evangelho foi fazendo uma crescente para dizer daqueles que iriam acolher e reconhecer Jesus e aqueles que iriam debochar e iriam jogar Jesus fora. E aí, com o evangelho de ontem, a gente viu essa distinção de uma nova família, a família que é feita agora pela fé, né? Aqueles familiares de Jesus que tinham o sobrenome, que tinham o sangue, mas não tinham a fé. E aí, aquelas pessoas que não têm o sobrenome, não têm o sangue, mas têm a fé. É como que uma troca, né, de família. Isso acontece na nossa vida também. Às vezes quem tem o nosso sobrenome, o nosso sangue, é tão distante de nós, quando o assunto é Cristo, o Evangelho, os valores da vida,
e a gente parece que vai ganhando novos irmãos e uma nova família, que é a igreja, é a fé. Por que é que isso acontece? Acontece por causa do evangelho de hoje, daquilo que o evangelho de hoje explica. O ser humano ele é um terreno, né? E Jesus é o semeador que semeia a palavra, que semeia o evangelho. E dependendo do tipo de terreno que a semente, que é a palavra, que é o evangelho, encontra, vai produzir mais ou menos fruto, ou não vai nem mesmo produzir fruto nenhum, né? Então, escutai, o semeador saiu a semear e Jesus pediu, escutai, me escutem. Ele quer contar essa parábola, ele quer dar esse ensinamento, né? Diz ali o evangelho, para a multidão que foi até Jesus. E diz ali que essa multidão está ao redor dele. Jesus então vai ensinando em parábolas. O início do evangelho diz, Jesus começou a ensinar de novo. Percebe, queridos, a importância de aprendermos? Jesus amava ensinar. Se ele amava ensinar, acho que é bom a gente começar a gostar de aprender, né? Se ele amava a palavra, seria bom que a gente começasse a amar, ouvir, aprender, se dedicar à palavra de Deus. E aí o evangelho de hoje ele é autoexplicativo. Jesus mesmo fez, né? Vamos dizer assim, a homilia. Na segunda metade do evangelho de hoje, Jesus mesmo fez a homilia. Ele mesmo explicou o que ele estava querendo dizer com aquelas imagens, né? De pedra, espinho e passarinho, né? O passarinho aqui que é o demônio que vem bicar a sementinha, né? As pedras, os espinhos que são os prazeres do mundo, as preocupações e as ilusões. O evangelho de hoje está nos falando então que numa comunidade cristã, numa igreja, pode haver 4 tipos de pessoas, né? Os que estão à beira do caminho, os que são rasos, entre pedras, os que são sufocados por espinhos e os que são uma terra boa, um terreno bom. Mas esses 4 tipos de pessoas, também pode vir a ser 4 momentos da minha própria pessoa na progressão da minha fé. Primeiro a gente começa lá à beira do caminho, né? Cai a sementinha, e aí é preciso ter fé, e a fé vem pelo entender, senão o diabo rouba. Mas se eu conseguir passar por isso, depois eu vou experimentar, né, a necessidade, uma vez que tem fé, a necessidade da esperança em Deus. Não no homem, nem em mim, nem nas recompensas terrenas. A esperança em Deus. Porque senão eu vou ser de momento, acolho com alegria, como o terreno pedregoso ali, mas não tenho raízes. Por que não tenho raízes? Porque a minha esperança está errada. Estou esperando coisas que não devia esperar, de quem não devia esperar. E aqui entra o dom teologal, junto com a fé, que me fez passar ali na primeira peneira, né? Esse dom do Espírito, o dom da esperança. E depois a gente vê ali o outro terreninho, né? Que é os que têm fé, perseveraram, e aí quando você acha que vai dar fruto, são sufocados por espinhos. E aqui entra a necessidade de, junto com a fé e a esperança, a gente frutificar o dom da caridade. Caridade significa amor puro, santo, desinteressado por Deus, né? A caridade é a capacidade de amar a Deus de modo santo. A gente usa a palavra caridade para falar de ajudar os pobres, né? Também é isso. Mas de um jeito mais teológico, fé, esperança, caridade. Caridade é a capacidade de amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Então, quando a pessoa tem fé, tem esperança, mas ela precisa ter essa caridade ardente, desse fogo ardente de amor por Deus. Senão, vai ser sufocado, não mais pela falta de fé, pela descrença. Fé eu tenho. Não mais por uma falta de esperança. Eu entendo que Deus cuida, provê. Mas por uma falta de amor a Deus. Quantas pessoas chegam nesse ponto e não frutificam? Porque são sufocados. Pelo quê? Preocupações do mundo, ilusão da riqueza. Ganhar o mundo, né? Cuidar de mim, dos meus sonhos, enfim, tantas coisas. Mas veja, queridos, então, no meio aqui, ó, como uma linha costurando esse evangelho, a gente tem os dons do nosso batismo: fé, esperança e caridade. Porque daí, adquirindo e frutificando, né, esses 3 dons, eu venho a ser uma terra boa. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Então, a gente começa lá na beira do caminho, né, com as tentações contra a fé do diabo, persevera, aprende a amar Deus sobre todas as coisas, para que finalmente estejamos no número daqueles que Jesus olha e fala: esse é um bom terreno. Se você não se sente hoje um bom terreno, e muitas vezes a gente não está sendo mesmo, a gente pode progredir, se santificar com a graça, com a unção do Espírito Santo,
para que a gente possa dar os frutos. Aí disse Jesus, um dá 30, outro 60, outro 100 por um. São os frutos para a vida comunitária, para a vida social, para a vida eclesial, né? Mas são frutos para nós mesmos, os frutos do Espírito Santo, que São Paulo fala tão bonito lá em Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito Santo. Vai lá dar uma olhadinha nesse texto, Gálatas 5, 22, que daí são frutos para nós mesmos, né? Também. A gente também precisa frutificar para nós mesmos, para que a fé tenha sabor, para que a fé tenha fruto, para que não seja em vão, muitas vezes, o esforço que é, muitas vezes, ter fé e seguir Jesus. Mas hoje, então, queridos, peçamos tudo isso e peçamos uma sabedoria, né? Uma inteligência dentro de nós, porque Jesus está meio chateado, mas vós não compreendeis, então não adianta ensinar outras coisas, será? Por isso a gente precisa pedir a sabedoria, para que essa semente que o semeador, Jesus, jogou em nós, frutifique, encontrando em nós um bom terreno. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.